Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da BEBM e é um prazer estar mais uma vez aqui nessa noite de terça-feira para conversarmos sobre mais um tema da doutrina espírita. E hoje vamos conversar sobre o tema evolução e livre-arbítrio. Esse tema envolve reflexões sobre dor, sofrimento, é claro, evolução espiritual. A Terra, nosso planeta, ainda é classificado como um mundo de provas e expiações, e, por isso, é habitado, em sua grande maioria, por nós, os espíritos imperfeitos. Muitos erros decorrem de escolhas sem discernimento. Fazemos isso, gera compromissos perante as leis divinas. Segundo Emmanuel, o livre-arbítrio é resultado de um processo evolutivo. O espírito progride desde os reinos inferiores até o reino nominal. É claro, indo até o reino angelical. Mas chegando no reino nominal, nós aprendemos a substituir as decisões instintivas por escolhas conscientes e responsáveis. Com isso, torna-se criador, nos tornamos criador do nosso próprio destino. Então, a evolução espiritual, ela ocorre por meio do amor e da sabedoria, as duas asas da evolução, segundo o Espírito Emmanuel. É claro, essa evolução é um processo. E o amor leva o espírito a irradiar virtudes e servir ao próximo. Essa asa do amor, já a asa da sabedoria, iniciada no conhecimento e valoriza, dada pela vida, ampliando seu discernimento. Ambos são indispensáveis, o amor e a sabedoria, ao progresso moral e intelectual, conduzindo o ser à perfeição e à presença de Deus. Nessa sequência, nós vamos então, na página inicial, lendo um texto do livro Justiça Divina. O nome do texto é Evolução e Livre-Arbítrio, texto ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos à leitura do texto, Evolução e Livre-Arbítrio, colocando para vocês. Vamos lá. Por que há dores necessárias no erguimento da vida? A quem se acolha a faixa da negação. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus. Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios, para dizerem que a vida é a matéria suposta onipotente, enquanto que milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias teológicas tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. Na área de semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto. O mundo está criado, mas não terminado. De ponta a ponta da terra, vibra, candente, a força da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é a obra-prima do universo, em árduo burilamento. O Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiências, e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Examinando o livre-arbítrio
que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo, com a desculpa de amor. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo, ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos idôneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia, a pretexto de compaixão. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras, como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade divina, por agora, te pode dar. Não te importe o materialismo a dementar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco à matroca. Os que negam a causa das causas reajustam para lá de sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, a guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina. Tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Texto ditado pelo Espírito Emmanuel. Então agora vamos à nossa prece inicial, fechando nossos olhos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez, pedimos os nossos guias e mentores que nos auxiliem para que consigamos compreender aquilo que for conversado no estudo de hoje. E assim pedimos a permissão à espiritualidade amiga para dar início, em nome de Mestre Jesus, à nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agora, pessoal, conversar, dando continuidade à nossa conversa sobre evolução, sobre livre-arbítrio, para compreendermos juntos um pouquinho mais daquilo que é proposto, tema para estudar, falando de evolução, de dor e sofrimento. Como nós colocamos aqui, para acompanhar com a gente. Então, nós temos na evolução, na dor e no sofrimento. A evolução, sabemos que é o destino de todos nós, de todos os espíritos. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Vamos entender um pouquinho mais dessa fala. A dor, gente, pode ter origem em vidas passadas ou mesmo na vida atual. E afinal de contas, do jeito que estão acelerando aí uma série de situações desse momento nosso de transição planetária, às vezes o que fazemos aqui já vamos resolver aqui mesmo nessa vida. Mas é claro, mesmo sendo a dor, ela nunca é castigo divino, e sim consequência natural daquilo que fazemos, das nossas ações. Deus é amoroso, como nos ensinou o Mestre Jesus. Ele não é um juiz severo, como retratado lá no Antigo Testamento. Jesus veio, fez questão de mostrar grande Pai que Deus é. A dor, então, é inevitável, funcionando como um grande alerta, instrumento educativo para a nossa vida física e espiritual. Já o sofrimento, por sua vez, ele é opcional. Por quê? Porque ele nasce da forma como nós reagimos à dor. O sofrimento é uma escolha pessoal. É permanecermos vítimas ou transformarmos aquela dor em aprendizado para alavancarmos a nossa evolução. O sofrimento, ele resulta das interpretações, desejos e apegos que alimentamos diante dos fatos que nós vivenciamos. Ao assumir responsabilidade, gente, pelas próprias reações, o indivíduo moral e espiritualmente. Buda, sobre isso, inclusive, nos ensinou lá nas quatro nobres verdades que o sofrimento tem origem no desejo e no apego. A frustração de sonhos e projeções
não realizadas é uma das principais causas dos nossos sofrimentos. Tanto Buda quanto a doutrina espírita veem a vida como uma escola de evolução, uma grande escola de evolução, onde a dor impulsiona o crescimento e o aperfeiçoamento. E agora a gente pensa, né, como a gente sofre. Aqui nós colocamos até uma analogia aqui, alguém enxerga de uma forma, outro enxerga de outra, outro de uma forma mais positiva, o outro de uma forma nem tão positiva. Mas Emmanuel ensina que não basta sofrer para evoluir, é preciso saber extrair da dor lições de luz e paz. Inclusive, ele fala isso no texto Como Sofres, são 80 do livro Vinha de Luz, para quem quiser lá ler o texto todo. Muitos padecem, mas poucos aproveitam as provas como oportunidades de crescimento espiritual. A maioria de nós reage mal às ofensas e calúnias, desperdiçando chances que temos com isso de edificação, construção, de melhoria. Alguns espíritos, porém, fazem bom, né? Aproveitam, nos dão bons exemplos de superação de dor. O arrogante perseguidor de Jesus é um dos exemplos. Saulo de Tarso, que após o encontro com Cristo, lá em Damasco, o cego de Damasco, ele transformou-se Saulo em Paulo, grande missionário. O apóstolo Paulo aceitou o martírio pedindo, apóstolo Pedro, perdão, já o outro apóstolo, ele aceitou o martírio da crucificação, tá? Pedindo então para ser crucificado de cabeça para baixo em humildade, porque ele, Pedro, não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. E assim, após a decadência do Império Romano, nós tivemos aí um outro exemplo. Carlos Magno vem à Terra com a missão de reunir parte do mundo fragmentado, lá em 747 depois de Cristo. O grande compositor, outro exemplo, Beethoven, que perdeu a audição, conseguiu transcender a sua dor física, o seu problema e o sofrimento associado que poderia gerar, produzindo dessa forma obras-primas que demonstram a força desse grande espírito que envergou a alma de Beethoven. E aí ele criou, se expressou mesmo em circunstâncias aí tão adversas. E de acordo com o livro O Solar do Apolo, citado lá por Vitor Hugo, Herodes, o Grande, que foi responsável pela matança das crianças tentando alcançar Jesus, quem lembra disso, primogênito, ele reencarnou como São Vicente de Paulo, mais para frente. Lá no livro Crônicas de Além Túmulo, o espírito de Humberto de Campos já nos narra mais um exemplo, que foi o de Judas, discípulo de Jesus, que reencarna como Joana d'Arc na França. Ela foi traída, entregue aos ingleses e morreu queimada na fogueira. A França foi invadida pela Inglaterra e a sabedoria divina conduziu Judas à reencarnação como Joana d'Arc, que aconteceu em 1412, com o objetivo de reunir e reconduzir a vitórias, desestruturando qual estava desestruturado o exército francês. Com Joana d'Arc, a França retomou o equilíbrio de forma que, no momento próprio, pudesse receber lá na frente, por exemplo, o espiritismo. Então, as pessoas materialistas, elas tendem a ser imediatistas, né, e impulsivas, porque ambicionam resultados rápidos e efêmeros. Por isso, possuem muita dificuldade em estudar, refletir e enxergar tanto o espiritismo quanto tantas coerências construídas em toda a história humana, observando essas e outras grandes almas. E dando continuidade a esse olhar, nós temos também uma questão sobre a libertação do amor.
O ser humano, encarnado na Terra, ele é dotado de livre-arbítrio. Consiste nada mais, nada menos do que na liberdade de decidir, de fazer escolha, de conformidade com o seu discernimento. Nós conquistamos isso quando, na evolução espiritual, adentramos no reino hominal, nos tornamos criaturas humanas. E assim, sendo livres para decidir, podemos escolher as sementes que vamos semear. E vamos cultivar as boas sementes da paciência, da tolerância, da resignação, da compreensão, do perdão, da bondade, do amor. E de nada adianta passar por tribulações, dores, se a gente não aprende, se a gente não absorve. Porque nós precisamos nos reeducar. E esse é o objetivo da dor, não é a punição. Repetindo o que já falei antes. As tribulações e dores não são ineficazes. Pelo contrário, são oportunidades maravilhosas, divinas, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Emmanuel descreve a dor como um grande abençoado remédio, uma grande abençoada medicação, a grande perfeição no ensino máximo de Jesus, o Cristo, quando ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dentro do próximo tem a questão dos inimigos também. Os astros que começamos a ver, gente, com mais frequência, raspando o planeta Terra aí na pandemia, isso ficou bastante evidente. Eles possuem energias assim mais primitivas, mais primárias e atraem espíritos que produzem energias mais compatíveis com ele, afinizam-se. Então essas pedras costumam ser usadas para atrair esses espíritos que estão mais atrasados na matéria, e isso, assim sendo, essas pedras pegam esses espíritos para viajarem com elas em direção a planetas mais primitivos. Assim acontece muitos êxodos, como aconteceu o exílio de Capela para a Terra, de Sírios para Capela. Então, quem busca praticar amor não vai ser atraído por esses astros de energia errantes, de energias mais primitivas, que são veículos, verdadeiros veículos para conduzir os espíritos para seus planetas de exílio. Toda hora nós estamos vendo uns, e agora nós estamos vendo até outros aí já com características mais diferentes. O Moamua teve um segundo e agora tem o 3D e Atlas, não é? Bom, isso também ocorreu, repetindo aqui com vocês, com os exilados da Estrela Capela. A ausência do amor do ser humano e, por consequência, do mundo demonstra o estágio de primarismo ainda predominante em muitas pessoas no planeta Terra. Isso dificulta o processo de evolução individual e coletivo, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que demoram e são perturbadores, né, como impelindo, né, para não impelindo para a frente, dificultando as conquistas. Bom, depois dessa questão de alertar para nos alimentarmos de amor e não de raiva, de rancor e por aí vai, nós temos aí a questão muito importante do fatalismo. Nós nascemos e está tudo determinado, é isso? Não. A crença de que tudo está rigidamente ou rigorosamente predeterminado por uma força externa, sem possibilidade de escolha, ela é conhecido como fatalismo, e ele é rejeitado na visão espírita. Algumas coisas, em função da programação reencarnatória, podem até serem previstas, mas nossa vida na matéria não está toda determinada de forma prévia. Então, cada um de nós faz escolhas e estas terão consequências, boas ou não, de acordo com a lei de causa e efeito. Muita gente chama ela de aqui se faz, aqui se paga e por aí vai. Então, é como nos ensinou Jesus: a semeadura é livre,
mas a colheita, essa é obrigatória. Dessa forma, para saber ao que seremos submetidos, precisamos ter noção sobre a lei de causa e efeito, de ação e reação, o livre-arbítrio, também sobre o planejamento reencarnatório. Existem fatalidades em certos aspectos, sim, como o fato de nascer, morrer e a ocorrência, gente, das leis naturais que são inevitáveis. No entanto, a forma como o indivíduo vive essas situações, suas ações e escolhas, são determinadas pelo livre-arbítrio e pela reparação de débitos passados. Às vezes em vidas passadas, às vezes até nessa vida mesmo, em períodos, né, meses, dias anteriores, anos. Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, é conhecido também como a lei de ação e reação, como eu falei para vocês. Encontra-se presente nos ensinamentos evangélicos, principalmente nas cartas de Paulo. A frase é uma interpretação de ensinamentos presentes então na Bíblia, especialmente na segunda carta aos Coríntios 9:6, também em Gálatas 6:7. É basicamente livre-arbítrio e consequência. Temos a liberdade de escolher o que plantamos em nossa vida, ações, atitudes, pensamento. Mas o resultado dessa escolha virá, pois as consequências, essas são obrigatórias. Se semearmos o amor e a paz, colheremos um mundo mais tranquilo e pacífico à nossa volta. É preciso meditar sobre o nosso planejamento divino. Vamos levar em conta não apenas a nossa atual vida material, vamos levar em conta a nossa vida de espírito imortal. É importante desenvolver uma sucessão de atos conscientes e planejados à luz do amor, gente, e da verdade. Bom, então chegamos aí já praticamente à parte final e vamos conversar aqui sobre somos escravos de nós mesmos. Como isso se processa, essa questão de sermos escravos de nós mesmos. Então, como podemos perceber, falamos aqui o tempo todo, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O discípulo Judas Iscariotes possuía perfil impulsivo, era o tesoureiro do grupo, portanto, estava acostumado aos resultados mais afeitos à matéria, resultados materiais. Ele não tinha paciência para guardar o objetivo nobre trazido, pretendido pelo Cristo, que era a implantação do reino de Deus, o âmago da criatura humana. Dessa forma, vende Jesus por 30 moedas de prata. Arrependido, após a crucificação de Jesus, Judas comete suicídio e é socorrido lá no plano espiritual por Jesus. Inicia sua reabilitação moral, que culmina, como eu falei ainda há pouco, com a sua reencarnação como Joana d'Arc. Outro exemplo nós temos no rei Alarico I, rei dos Visigodos, cruel, bárbaro, e a seguir renasce de novo como rei Alarico II, do mesmo povo sendo acometido pela lepra nessa vida como Alarico II. Depois ele renasce como cardeal Richelieu e renasce em época mais recente como o grande expoente espírita José Jesus Gonçalves, conhecido no meio espírita como o poeta das chagas redentoras. Também foi nessa vida como José Jesus acometido pela lepra. Já o príncipe egípcio Orem Seb, homem misterioso, cruel, envolto em bruxaria, depois nasce como Cambises II, rei da Pérsia, também muito cruel. A seguir, o rei Luís da Baviera, onde mergulhou na ociosidade, podemos dizer que sucumbiu em orgias e devassidão. Até que renasce no Brasil, na cidade de Tuiutaba, lá em Minas Gerais, pertinho lá do Triângulo Mineiro, como, nada mais, nada menos, Jerônimo Mendonça Ribeiro, nosso grande gigante deitado, que sofreu com a famosa esclerose lateral amiotrófica, que outro caso muito conhecido
é do grande cientista Stephen Hawking, cometido por ela também. Vemos que a enfermidade, então, esses exemplos, tem seu curso educativo, mas o mistério, saber sofrer. É muito importante saber sofrer extraindo da dor o remédio positivo para combater as enfermidades de ordem perispiritual. Dessa forma, então, gente, diante das metas materiais e morais, é preciso desenvolver maturidade e paciência para a definição e a concretização dos resultados, e possamos analisar todas as consequências das nossas ações, percebendo que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Colhemos então o que plantamos, falando de novo sobre isso. Somos escravos, como nessa parte final aqui ao enaltecendo, do ontem, mas somos donos do nosso amanhã. As consequências não vêm apenas da ação em si, mas também da intenção por trás dessa ação. Buda nos ensina que as nossas ações e pensamentos no presente são as sementes que determinam as consequências no futuro, através da lei do karma, ou karma, a linguagem de Buda. Observando as ações atuais, é possível prever o futuro, pois o que vivemos hoje é resultado de nossas ações do passado, ou em vidas passadas, ou em momentos passados da nossa vida presente. E o futuro será o reflexo das ações que nós construímos aqui no presente. Ao agirmos com consciência no presente, é possível plantar as sementes da felicidade e da alegria duradoura, moldando um futuro de satisfação. Mikhail Gorbachev, relembra, libertou milhares após o fim da União Soviética, promoveu a perestroika, reestruturação, e a glasnost, abertura, e mudou mais uma vez o mundo. Foi em vidas passadas Napoleão, foi Napoleão renascido. O fim da União Soviética, com suas restrições e dogmas, pode ser interpretado como um avanço para as sociedades na busca por esses ideais. Antes de ser Napoleão, Mikhail Gorbachev, o mesmo espírito foi Júlio César, e antes ainda foi Alexandre o Grande, de acordo com Leon Denis, no seu livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível. Alexandre Grande reinou antes da vinda do Messias. Júlio César comandou no começo da era cristã, e Napoleão conquistou a Europa na era contemporânea, mais próxima de nós. Outro exemplo que nós temos é Abraham Lincoln, que foi assassinado em 15 de abril de 1865 por John Wilkes Booth. O espírito de Lincoln aguardou, e logo depois dele, o assassino foi morto. Ele aguardou o assassino dele e o recebeu e o perdoou. E John Booth, assassino de Lincoln, reencarnou como John Kennedy, que foi assassinado em 1863 por Lee Harvey Oswald. Então, outro exemplo, o cientista Ernesto, de um planeta lá da estrela Capella, reencarnou, veio para a Terra, reencarnou várias vezes na Terra, até se redimir na época de Jesus como José de Arimateia. Se eu não me engano, Exilados por Amor foi o primeiro livro, e o segundo livro que dá sequência a essa história, José de Arimateia, foi A Jornada dos Anjos. Sim. Outro espírito, Jean Paul Marat, uma figura preeminente da Revolução Francesa, não foi morto pela guilhotina, mas foi assassinado em casa. Marat estava em sua banheira em 13 de julho de 1793, quando uma jovem mulher
Charlotte Corday, ela pegou uma faca e o esfaqueou no peito. Logo depois, Charlotte foi guilhotinada em 17 de julho de 1793 pelo homicídio praticado. Marat atacou frequentemente os mais influentes e poderosos grupos na França. De acordo com Hermínio de Miranda, Marat reencarnou no Brasil como Carlos Lacerda e protagonizou grande rivalidade com o então presidente Getúlio Vargas, inimigo, ambos aí, de outras vidas. Assim como Lacerda, Getúlio participaram do antigo iluminismo, né, francês lá, da Revolução Francesa, e reencarnaram a pedido do, do protetor da França, o espírito de São Luís, aceito pelo espírito Ismael, protetor do Brasil, reencarnaram aos milhares aqui no Brasil para seus respectivos resgates, já que os ideais defendidos no iluminismo, a Revolução Francesa, eram lindos, mas na prática eles se gladiavam, eram 1000 mortes quase por dia, uma grande brutalidade. E hoje estão vários, as milhares, aqui no Brasil ainda rivalizando em grupos de ideais oposicionistas, né, filosóficos e por aí vai, como estamos acompanhando no nosso cenário atual. Uns no poder, outros fora do poder, a alternância. Continua um grupo, né, contra o outro, as ideologias distintas. Outro exemplo, Johann Caspar Lavater, francês, pastor, filósofo, poeta, teólogo, professor de Pestalozzi, reencarna no Brasil, na cidade de Sacramento, Minas Gerais, nada mais nada menos como Eurípides Barçanufo. A rainha francesa Catarina de Médici, mãe do rei Carlos IX, foi uma das responsáveis pela terrível noite de São Bartolomeu, que ocorreu em 24 de agosto de 1572, uma data de referência, onde milhares, gente, foram assassinados. E aí, ela reencarna no Brasil como Dona Maria Modesto Cravo, em Uberaba, a grande dama da caridade, que recebeu a incumbência de, de continuar o trabalho de Eurípides Barçanufo, incorporando o Dr. Bezerra de Menezes, lá em Uberaba. E não devemos esquecer que Deus não castiga ninguém. Não é, gente, por acaso que alguém nasce rico ou pobre, doente ou sadio, com boa ou má sorte. Não é por acaso que alguém nasce com talentos ou inteligência excepcional, ou o contrário. Não é por acaso que os problemas, as dores, os sofrimentos batem à nossa porta ou na porta de um amigo ou um familiar, alguém que é muito amado e querido por nós. Lá, às vezes, está no momento decisivo da sua vida, lá convalescendo ou indo para o plano espiritual. Nós sofremos ou seremos felizes como resultado do que pensamos e agimos. Repetindo, vamos aprender a fazer escolhas cada vez melhores. Lembremos do que disse Leon Denis, um dos clássicos, né, da veneranda doutrina espírita. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, compatível ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, desta maneira, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio da evolução não está na matéria, ele está, na verdade, na vontade. Emmanuel foi contundente na lição 27 do livro Vinha de Luz. Bem, é o único dissolvente do mal. Faça o bem de todas as formas para preparar um futuro melhor. Bom, gente, dessa maneira chegamos aqui à nossa
parte final. Vamos então todos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de termos mais essa conversa. Que nossos guias e mentores possam lembrar daquilo que conversamos hoje no nosso dia a dia, para que possamos lidar melhor com essa questão da dor e não transformá-la em sofrimento sem fim, que evitemos nos vitimar. Assim sendo, pedindo todo amparo e proteção, pedindo que derrame nesse momento sobre todo o planeta toda a vibração de amor e paz, que possam, se não cessar todos os conflitos, amenizá-los da melhor maneira possível. Assim sendo, agradecidos mais esta oportunidade, pedimos a permissão de encerrar a nossa conversa de hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então, pessoal, encerramos aqui mais uma conversa dessa noite de terça-feira. Agradeço o carinho da atenção de todos vocês e peço que curta, compartilhe esse vídeo, compartilhe também para outras pessoas, que vocês possam colocar aí as mensagens, né, no texto, os recados, aquilo que gostariam que fosse também mais explorado, né, ou mais explicado. Bom, então, despeço de vocês, aguardando a próxima oportunidade de conversa. Tchau, pessoal. Boa noite e boa semana.